das vezes, o Senhor Jesus vai permitir situações na nossa vida para testar a nossa fé e também testar a nossa obediência em Cristo. A santa paz de Deus, irmandade, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, eu também estou indo como Deus quer, não é verdade? Tem que dizer, vai tudo bem. Eu sinto de contar uma obra que o Senhor fez esses dias conosco, irmandade. Eu louvo a Deus que nós ficamos praticamente 1 mês e meio, mais ou menos, sem o carro. Mas o Senhor foi o nosso pastor e proveu tudo que precisava para estar arrumando o nosso carro. E com a graça de Deus, pegamos esses dias atrás o carro, viemos com ele da cidade até a fazenda que nós trabalhamos. E quando nós chegamos na fazenda, o carro não funcionava. Não pegava, e eu não entendia. Porque na minha mente eu dizia, eu vou chegar em casa, eu vou me trocar e vou congregar. Vou levantar para agradecer a Deus pelo tempo que eu fiquei sem congregar, mas que Deus venha ao meu encontro. Aí, de repente, o carro para e não funciona. Daí eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Aí meu esposo tentou fazer uma gambiarra ali, foi ver se era combustível, não era. Aí ele tinha uma bateria guardada de um outro carro que nós tínhamos, ele pegou e trocou, colocou no carro, não adiantou. E aí ele falou, Mari, vai lá pra dentro com as crianças, vai se arrumando pela fé. Aí eu vim aqui pra dentro de casa e ele na entrada da porteira com o carro. Mandei as crianças se trocar, eles foram se arrumando, arrumei o cabelo da minha filha, eu me arrumei também. E eu falei, vou sentar, vou ficar na comunhão e vou ficar tocando, porque sempre antes de eu ir congregar, eu gosto muito de estar fazendo uma meia hora na minha casa, para mim entrar na comunhão, né? E eu não gosto de chegar atrasado na igreja. Máximo 7 horas eu tenho que estar lá, porque eu gosto de ficar meia hora escutando os hinos. Aí eu louvo a Deus que eu vim, fiz isso, fiquei tocando. E aí meu esposo, ele pediu ajuda pro outro caseiro dessa fazenda, ele veio com o trator e eles estavam tentando fazer chupeta no carro e tentando fazer o carro funcionar e ninguém entendia o que estava acontecendo com o carro tinha acabado de voltar do mecânico, estava normal, tinha acabado de ser feito o cabeçote, o motor do carro, estava tudo normal, ninguém entendia, e eu aqui tocando na expectativa que o Senhor fizesse uma obra para mim poder congregar numa igreja que é a minha comum, e eles lutando lá e eu aqui tocando. No terceiro hino que eu comecei a tocar, que é o hino 63, Deus começou a me visitar fortemente e ele dizia, minha serva, não é lá naquela igreja que eu quero que você vá. Hoje eu quero que você vá na central de São Miguel Arcanjo. Eu falei, mas Senhor, mas hoje tem culto lá, é domingo, tem culto lá na minha igreja. Eu quero ir lá. Daí o Senhor falou assim, não, preciso que você vá na central de São Miguel Arcanjo escutar a palavra. Eu falei, mas como que eu vou, Senhor? Falando mentalmente com Deus, como que eu vou, Senhor? Meu carro nem tá funcionando, não tô entendendo nada. O Senhor falou, você tem fé, serva? Eu falei, Senhor, tem um grãozinho pequenininho de mostarda, eu sou inútil, Senhor, perante tua presença. O Senhor falou, ó mulher de pouca fé, vá até o teu carro, estende a mão e profetiza. Profetiza sobre o vale. Eu falei, Senhor, mas está o meu esposo e 2 homens lá mexendo no carro, vão achar que eu sou doida. E o Senhor falou, você serve ao homem ou serve a mim? Eu falei, eu sirvo ao Senhor, Deus vivo. Ele falou, então vai. Aí eu peguei, tirei até meu saltinho, fui andando até lá na frente, né, uns 400 metros, cantando hino. Chegando lá, cheguei e falei, amor, o que deu do carro? Tá funcionando esse carro? Eu falei, não sei o que tá acontecendo, não tá pegando, já colocamos combustível, já trocando a bateria, já fizemos chupeta e nada. Eu falei assim, entendi. Nós tá tudo pronto lá em casa, esperando pra poder ir na igreja. Daí ele falou, entendi, mas clama a Deus aí. Eu falei, tá bom. E aí o Senhor falava assim fortemente, ora, serva. Ora, serva. E aí eu falei, mas Senhor, eu tô sem meu véu aqui, Senhor. O Senhor falou, ora, serva, profetiza. Aí eu sei que eu peguei minhas mãos e estendi. E falei, Senhor, sobre o carro. Falei, Senhor, perdoa essa fraca serva errante aqui. Eu tô sem véu. Eu sou falha, eu sou errante, eu sou fraquinha, eu sou imperfeita. Eu sou serva inútil. Mas, Senhor, tudo que nós tinha e mais um pouco, nós gastamos para arrumar esse carro, Senhor. Para te servir, Senhor, não é para passear, não é para granjear bem na terra, mas é para te servir, para congregar, para ir na aulinha, para visitar, Senhor. O carro é a nossa necessidade para te servir. Senhor, se é livramento que o Senhor está nos dando, eu aceito. Mas se não for livramento, se for dedo do adversário
está a tua palavra, que o Senhor possa repreender. Se entrou por um caminho, que por 7 caminhos vai saindo, porque eu não aceito o adversário tocar no que é meu. Senhor, foi o Senhor que preparou a entrada do carro, os irmãos se reuniram, deram a entrada, foi o Senhor que permitiu até agora nós estar pagando, foi o Senhor que preparou, Senhor, também o valor para estar arrumando. Eu não aceito o adversário tocar naquilo que o Senhor me deu, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, cobre com teu sangue, cobre com teu sangue, Senhor, cobre com teu sangue. Se houver algum mal rodeando a nossa vida, ou essa fazenda aqui, que ele entrou por um caminho que por 7 vai embora. Eu sei que fui andando em volta do carro, Irmandade. Eu ia andando em volta do carro, e eu orando, consagrando, pedindo, Senhor, faz um milagre, Senhor, faz uma obra, Senhor, faz um milagre, faz uma obra. E eu agradeci, encerrei aquela oração. No momento que eu estava orando, meu esposo ficou ali na comunhão comigo, os outros 2 rapazes também ficou meio que na comunhão, olhando assim, porque eu estava sem o véu, mas é um momento assim que não tinha como estar com véu. E eu sei que encerrei a oração, agradeci a Deus pelo milagre, se era livramento, amém, mas se não fosse, que o Senhor tomasse um caminho para que eu pudesse congregar aquele dia. Minha alma estava sedenta. E aí eu louvo a Deus que eu encerrei a oração e fui indo embora. O meu esposo foi tentar fazer o carro funcionar e ele falou, não, entra aí no carro, vamos ver se o carro não funciona. E aí eu louvo a Deus, Irmandade, que entrei dentro do carro, o Senhor criou um caminho, fez um rebuliço, o motor do carro começou a bater, o carro voltou a funcionar, virou a chave, já voltou a funcionar. Estamos dizendo que Deus é bom. E aí eu louvo a Deus que nesse dia, na hora que eu vi o carro, que ele voltou a funcionar e que eu ia congregar, o Senhor me visitou de uma tão forma e dizia, tá vendo, serva? Você só tem que profetizar sobre o vale de ossos secos. Você não pode aceitar, não. Você tem que mandar todo o mal embora. E eu louvo a Deus que eu já estava pronta. Falei, criançada, entra no carro que nós vamos congregar. Isso já era. Praticamente quase 8 horas, se eu não me engano. Eu louvo a Deus que nem banho meu esposo tomou. Ele só se trocou porque nós estávamos tão sedentos por congregar. Eu louvo a Deus que nós chegamos no último testemunho na igreja que o Senhor mandou nós ir. Glória a Deus. E na palavra o Senhor falou fortemente com as nossas almas. O Senhor nos visitou. Abracei irmãs e irmãos que fazia tempo que eu não via ali. Ficamos muito contentes. Depois do culto, saímos e fomos até o mecânico que consertou nosso carro para ele ver o que era o problema. Ele olhou e disse, esse carro não tem nada. Tá normal o carro. Permissão de Deus. Deus permite que o adversário toque. Mas Deus quer ver se você tá na posição ou se você não tá. Se você tem fé ou se você não tem. Eu poderia ter ignorado a voz de Deus, nem ter ido lá orar, me trocado e ter ido dormir. Mas dentro de mim a vontade de congregar, de servir era muito grande. E eu fui. Com vergonha, com medo do que os outros iam pensar de me ver orando, estendendo a mão sobre o motor do meu carro e repreendendo mal. Mas era o que Deus tinha mandado. Então o mistério, não tem como você explicar o mistério se vive. Então o Senhor fez essa obra congregando, estamos dizendo que Deus é bom. Então tudo que acontece na tua vida é permissão de Deus. Porque Deus quer ver aonde está a tua fé. Deus quer ver aonde está a tua obediência. E tem coisas que nós não podemos aceitar. Não, eu falei, não aceito o adversário tocar no meu carro. Eu gastei tudo que eu tinha, mais um pouco, Senhor, para fazer esse carro funcionar, para pagar para ele funcionar. E agora tá assim, eu não aceito o adversário tocar no que Deus me deu. Não aceite o adversário tocar na tua família, no teu filho, no teu trabalho, nos teus negócios, no que é teu. Não aceite. Repreende e consagra a Deus. Glória a Deus. Que Deus vai fazer muitas obras na tua vida. E essa obra que o Senhor fez comigo esses dias, eu sou muito grata a Deus por todas essas obras, mais muitas. Aqui a gente vai contando conforme Deus der. Para os mimimi de plantão, isso aqui é filtro, tá? Não é maquiagem, não é filtro que eu tô usando. E se você sentir por Deus, republique esse vídeo para que chegue alguém que tá precisando escutar. E o nome de Deus vai ser sempre glorificado. Que Deus te abençoe. Paz de Deus.